Olá meninas, espero que vocês tenham gostado das aulas durante esse mês. Hoje nós chegamos na nossa última aula, daqui a pouco começam as aulas novas do mês que vem e hoje nós vamos falar sobre a organização do Estado e os três poderes. Quem vai falar sobre isso é a doutora Rosana Moitinho. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da aula, que depois eu vou ler tudo, tá bom? Um beijo no coração de vocês! Olá, eu sou Rosana Moitinho, sou advogada, sou mestre em Direito do Estado, professora da Unisus, aqui, Faculdade de Suzano, e estou hoje para ministrar uma palestra com vocês a respeito da organização do Estado e os três poderes. A convite da doutora Sandra, coordenadora do curso de promotoras legais, a quem eu agradeço e também estendo os cumprimentos de agradecimento ao presidente da OAB, o senhor Fabrício Ciccone. Grata pelo convite e honrada pela missão. E também estendo meus cumprimentos à senhora primeira-dama, Larissa Yashushi, dirigente do SASP, que parabenizar por esse momento de compreensão com a sociedade, compreensão e levar conhecimento básico aos focos, né, da sociedade civil, sobretudo, que é de suma importância que se tenha essa condição, né, de qualificação para poder trazer mais benefícios e ajudar enquanto comunidade. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando nós falamos sobre a organização do Estado e dos três poderes, nós, na verdade, estamos nos revelando. Por quê? Porque o Estado nada mais é, nada menos é do que todo e tudo quanto há no seu âmbito territorial e tudo quanto tem dentro dele. Inclusive, toda a cultura de um povo, toda a sua expertise e habilidades, tanto sociais, comunitárias, culturais, políticas, tudo isso compõe um Estado. Por quê? Porque o Estado ele corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo. Por que administrativo? Porque ele organiza, né, o espaço de um povo ou de uma nação, né? E quando nós falamos para que o Estado possa existir, é necessário que ele possua três elementos. E o primeiro desses elementos é o território. Por quê? Porque é o espaço físico, né? É um dos seus primeiros elementos. Porque ainda tem mais dois elementos essenciais para o Estado, que é o povo e a soberania. Vimos, então, que está tudo conectado, tudo se insere, tudo é como se fosse elos para se formar uma corrente. O Estado é necessário existir com tudo que há dentro dele, não só o seu território, mas com o seu povo e com o espírito desse povo, que, no final das contas, é como ele se organiza, é como ele se acultura, é como ele se politiza, e tudo isso se transforma num elemento essencial, que é a soberania. A soberania tem dois sentidos, né? E muitas vezes um se acentua mais que o outro ou andam em conjunto. Isso depende muito do estado onde estamos falando, do qual estamos falando. A soberania, como autoridade que reside, né? E abriga um povo, né? Ela tem também como um condão de organização, né, política, ou seja, dividir em órgãos internos, né, para que este povo, além de tudo quanto há dentro do seu espírito, né, de nação, ele também consiga fazer sua própria administração, que ele consiga fazer suas próprias escolhas sem intervenção de um outro Estado soberano, ou seja,
entre muitas aspas aqui, um outro país, e também para que ele consiga se autogestar. Porque não basta só querer ser independente, querer ter liberdade e estar em busca de tudo isso. Você precisa estar também estruturado. Esse povo precisa estar estruturado. E essa organização, ela não é só uma organização política, ela tem que ser jurídica, política, social, e hoje, muito mais, com novos elementos, a gente traz também o âmbito ambiental. Então, hoje nós temos elementos do Estado, que é o território, a soberania e o povo. Olha só, fica bonito, né? Suntuoso a gente ouvir as palavras com toda essa conjectura, né? Com toda essa força. Mas o povo, se nós observarmos, ele que movimenta esse território, ele constrói esse espírito soberano, e este povo é quem dá voz para um determinado Estado. Então, o povo é um elemento humano que o Estado tem. E é o elemento de ação, é que faz movimentar esse Estado. O existir desse Estado depende muito do povo que ele abriga. Então, quando falamos da organização do Estado, nós pensamos nesses itens básicos que estamos falando aqui, que é o Estado, que é composto com seus elementos, que é o território, a soberania e o povo. São elementos básicos, tá? Então, quando falamos da organização do nosso Estado, que é o Estado brasileiro, nós estamos falando que ela é também uma organização estatal baseada em poderes. Ou seja, além da sua organização política, que é toda a divisão do Estado, que logo mais já pontuaremos, nós ainda assim temos alguns poderes de representatividade para organizar todo esse Estado. E estes poderes, eles devem ser o quê? Harmônicos e independentes, né? Entre si. Então, quando eu falo do Estado, eu estou dizendo desses três poderes, né? Que ele se baseia nesses três poderes para ajudá-lo a organizar, nessa organização político-administrativa. E esses três poderes, eles estão ditos lá no artigo 2º da Constituição Federal, que são os poderes da União. E quando eu falo sobre o Estado brasileiro com a sua organização através dos seus três poderes, eu estou falando do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Eu sempre repito aos meus alunos, que esse poder legislativo, executivo e judiciário, ele tem uma licença poética do ex-ministro Aires Brito, que ele fala que é ordenado, né? Ele tem uma ordem lógica e cronológica. Por quê? A cronológica é seguindo um parâmetro, né? De quem... uma filinha, né? Para ficar fácil para você entender. E a ordem lógica é que um vai dando contexto para o outro. Então, veja como tudo isso faz sentido. Olha, se para eu organizar um Estado, a organização do Estado, ele é uma pessoa o quê? Jurídica, né? O existir do Estado é uma ficção jurídica, né? E essa ficção jurídica, ela depende de um documento mega importante, super importante, que é a lei suprema de um determinado país, que é a nossa Constituição. No nosso caso, a nossa Constituição, ela é federal, porque tem um monte de estados que agregam, entes que agregam, que vão fazer aqui a nossa nação, né? Que são 26 unidades de estados-membros, não é isso? Mas essas 26 unidades de estados federados, né? Que são esses estados Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e aí afora, eu tenho nessas 26 unidades uma federação que compõe um conjunto total que se chama República Federativa do Brasil. Isso aí. A República Federativa do Brasil é o nome oficial do Brasil.
em que a nossa Carta Magna, nossa lei maior, aquele livro que a gente tem que obedecer, todas as regras que forem realizadas terá que ser obediente ao seu texto. Nós temos aqui a nossa Constituição Federal. Eu costumo até beijá-la, gente. Olha só, é um livrão. Por quê? Porque aqui tem as diretrizes básicas, ela organiza o nosso Estado, a nossa sociedade, ela diz regras primárias para que a gente siga ali na trilha. Então, os três poderes é sim um item fundamental para que se organize esse Estado brasileiro, ou seja, a nossa República Federativa do Brasil. Em parcas palavras, logicamente, sem muito juridiquês, esse Estado brasileiro, essa ordem lógica e cronológica, ela só existe por quê? Porque o Estado brasileiro ele é formatado pelas normas, porque ele não é só um Estado democrático, ele é democrático de direito. Esse de direito, esse Estado de direito, é o Estado jurídico, de composição de ordenamento jurídico, ou seja, de regras, de leis, de normas. É para isso que esse Estado existe. E aí nós vamos conversar a respeito do tema legislativo, executivo e judiciário. Mas aqui você já está sabendo que na organização do Estado brasileiro é baseada nesses três poderes, não é? Para que tudo siga uma ordem lógica e cronológica, ok? Mas, além desses três itens de suma importância, esse conjunto de poderes, para além disso, nós ainda temos a organização político-administrativa do nosso Estado brasileiro, que ela se divide em entes, ou seja, em esferas de governo. Nas esferas de governo, eu tenho os que eu chamo os entes, as competências para cada um destes. Quando eu abro a Constituição, lá no seu artigo 18, que é um tema, que é o nosso tema aqui, aliás, né? É o nosso tema de aula, e é o título 3 da Constituição. Para você que não tem habitualidade em abrir a Constituição, comece agora. Todos nós devemos ler a Constituição, independentemente se faz direito ou não. Porque este é o livro que rege a vida, o Estado brasileiro, a vida dos brasileiros e o Estado brasileiro. Muitos alunos até questionam se a Constituição já não deveria ser ensinada desde os primórdios do ensino, ou seja, desde o ensino fundamental. Mas ainda tem alguns projetos, válido dizer, dentro do Congresso Nacional, que não prosperam, né? Mas uma hora tudo dá certo, na verdade, o povo amadurece, sabe exigir, e o Congresso vai ter que executar a vontade do povo. Aqui, na organização político-administrativa do Estado, no artigo 18, ele expressa da seguinte forma, ele diz assim, que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Então, na verdade, eu tenho 4 figuras, né, jurídicas, 4 pessoas, 4 tipos de CNPJs que compõem esse Estado, essa República Federativa do Brasil, que compõem o Estado brasileiro, que é no âmbito federal, né, a representação é da União, é representada pela União, que é né, aqui é claro a dizer, né, ou seja, compreende a União. O que é essa União? A União é o geral, é o âmbito federal, é o espaço total territorial da nação brasileira, do país, né? Seja como você acostuma chamá-lo. Que, na verdade, no direito, lá no juridiquês, cada um deles tem um conceito. Mas no popular, a gente chama tudo de país, vamos combinar. E está valendo para nós aqui, tudo bem? Para você compreender. E é importante que você compreenda o Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro é composto de União,
Estados-membros. Quem são os Estados-membros, professora? A senhora já falou que a União é o âmbito federal, ou seja, ele é o geral, ele comanda as regras gerais, né? E os Estados-membros, professora? Porque eu confundo sempre o Estado-membro com o Estado-União, né? Que é essa totalidade de tudo quanto há dentro desse território soberano. Olha só quanta coisa, né? A gente está aprendendo hoje. Quando eu falo dos Estados-membros, eu estou falando daquela composição federativa que a professora já tinha dito, né? Que é o quê? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, as 26 unidades, né, federativas que compõem o nosso território nacional. Então, toda vez que eu falo em regional, eu estou falando desses Estados-membros. Eu estou falando que são esses estados que a gente conhece como estado. Estado de São Paulo, estado do Rio, estado de Minas, enfim, Bahia, eu sou baiana. Então, assim, entendeu? Então, quando nós falamos do âmbito regional, nós estamos falando desse âmbito dos Estados-membros. Mas só que nós ainda temos um camaradinha muito sui generis. Ele é muito guloso. Eu costumo chamá-lo, para os meus iniciantes, meus alunos iniciantes no curso de Direito Constitucional, de Frankenstein, porque ele é uma metodologia do Estado composta com uma metodologia de competências, uma agregação de competências, ou seja, eu pego um pouco de competência do local e eu pego um pouco de competência do regional e eu tenho aqui um centro cívico nacional, né? Um centro de poderes nacional, de âmbito nacional, que é o Distrito Federal. E ainda tem, por isso que eu chamo de competências distritais, ou seja, de ente distrital. E ainda tenho, sabe quem? Os nossos locais, onde a gente vive, onde a vida acontece, onde eu quero fazer exigências primárias, onde eu vou ao posto de saúde, eu coloco o meu filho para estudar, que é o município. Por que eu deixei por último? Porque eu tenho um xodó muito especial para o município. Eu trabalhei em município durante quase 15 anos. E eu só fiz o meu mestrado em Direito do Estado por conta do meu trabalho desenvolvido na Secretaria de Assuntos Jurídicos em Poá. Eu fui, por muito tempo, funcionária do jurídico, advogada do jurídico lá em Poá. Depois eu fui para Itaquá, fiquei também um bom tempo. Então, eu tenho um xodó pelos municípios. Os municípios, eu costumo dizer que é o local onde a vida das pessoas acontece, onde você faz as maiores exigências, onde você vivencia um dos entes do Estado que você mais vivencia é o município. Ele é mais palpável, ele é mais próximo do indivíduo, do Estado, do cidadão. Então, por isso que a função dos senhores e senhoras, que são promotores legais, é de uma suma importância para a comunidade. Por isso, todas as minhas reverências aqui aos organizadores do curso, né? Pela iniciativa. Porque esta qualificação que as senhoras e os senhores recebem como promotores legais, nada mais é do que o pleno exercício cívico dentro do local onde a vida acontece, que é o município. É um dos entes que ele também tem a sua autonomia, tá? Todos esses entes tratam de assuntos que lhe competem. Por isso que eu chamo de competência, essas atribuições que cada ente tem. A competência do ente federal, que é representada pela União, é geral. A competência dos Estados-membros, ela é representada justamente regionalmente, entende? Ela é uma região como, professora? Uma região que tem vários municípios. No caso de São Paulo, nós temos 645 municípios, mas o Brasil inteiro tem
5.568 municípios. Eu até coloco aqui um link nos slides, que depois eu vou enviá-los aos senhores e às senhoras, concernente a estes dados dentro da página do IBGE, que são fontes seguras, né, científicas, fonte do Estado brasileiro, né, porque o IBGE é um órgão do Estado brasileiro. Não é pertencente, não cabe dizer que ele é de uma figura política qualquer. Não, ele é do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro tem o IBGE justamente para capturar, nos fornecer essas informações básicas, para que haja uma melhor organização do serviço administrativo, da parte política administrativa, a distribuição de recursos, intensificar para os lugares onde mais necessitam. Dessa forma, eu tenho, ainda assim, eu tenho os municípios como sendo os locais e com 5.568 municípios. Então, olha, se eu tenho um regional que é uma composição de parte desses municípios, logicamente que as regras é para aquela região, é para quem alcança esses municípios. Tem uma situação que pouca gente sabe. Os Estados-membros, lá no artigo 25, é permitido ter Constituição. Por quê? Porque aqui no artigo 18, nós já fizemos a leitura, inclusive, ele diz que cada um desses entes, eles têm autonomia. Autonomia é competência. E um não invade a competência do outro. Salvo se uma situação mais profunda de estudo, que não cabe aqui, não é o nosso caso hoje, mas se vocês desejarem um outro dia, eu volto para comentar sobre as competências de cada ente, salvo quando ela é comum, né? Ou, ao menos, ela tem aqui uma subsidiariedade. Eu posso, se não fazer, eu posso fazer, entendeu? Então, um outro dia a gente conversa sobre isso, mas o nosso foco hoje aqui é verificar essa organização político-administrativa. Então, toda vez que nós falamos sobre esse foco, sobre esse aspecto. Ou seja, nós temos o federal, geral, regional, os Estados-membros, que cuida dessa gama de municípios que abrigam naquele território, naquela região, o distrital, que é um centro que abriga os poderes nacionais, né? As decisões nacionais, e lá tem todas as instituições e órgãos do Estado brasileiro. E nós temos o local, que é o meu xodó, são os municípios, né? E nós temos aqui 5.568 municípios. Eu espero que você tenha entendido que a organização do Estado brasileiro, ela é realizada constitucionalmente desta forma. Mas ainda nós temos, dentro da Constituição brasileira, todo esse aspecto que nós já mencionamos, do Estado democrático, a soberania, né? Todo esse poder, né, de fazer essa representação, né, do Estado brasileiro, ele é do povo. É o povo quem faz essa escolha de representação. E como que eu justifico isso constitucionalmente? Está lá no seu artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, o poder de representação, o poder é originariamente do povo e se faz representar por as escolhas que nós fazemos dos políticos que irão para os congressos nacionais, que irão para as assembleias legislativas, que irão para as câmaras de vereadores e também para os executivos. O único dos poderes que não tem representação do povo, mas é realizado por meio de concurso público, é o Poder Judiciário. Por isso que aqui nós já falamos sobre as matérias, né, de quais os interesses que abarcam essas competências, e nós vamos para essa estrutura de poder, né, que é a estrutura política de poder da República Federativa do Brasil.
que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Mas não esqueçam da nossa ordem lógica e cronológica. Primeiro, a gente fala do legislativo. Por que eu falo primeiro do legislativo? Porque o legislativo é quem faz as normas, as regras, e estas regras, elas são para cada competência. Dado a este fato, que o legislativo, eu tenho representação em todas as esferas de poder. Eu tenho no Congresso Nacional, na esfera federal. Eu tenho no estadual, na esfera das assembleias legislativas. E eu tenho na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores. Só que você pode me perguntar, professora, e o Distrito Federal não tem vereador? Não tem Câmara Legislativa? Tem a Câmara Distrital. Eu chamo de Câmara Distrital, tá? Como eu falei, ele é meio gulosão, né? Ele tem duas competências. Então, ele, em vez de ter Constituição Estadual, ele tem lei orgânica. Em vez de ter prefeito, ele tem governador. É assim que a Constituição fez esse Frankenstein. E nós temos, depois que eu estruturo todos esses poderes, nós temos os executivos, que vão executar essas normas. O executivo é o presidente da República para o âmbito geral. O âmbito regional, que são os Estados-membros, eu tenho o governador. E já no âmbito municipal, eu tenho exatamente o nosso prefeito, né? Os prefeitos que a gente elege a cada período de 4 anos. E já no judiciário, eu tenho no âmbito estadual e também tenho no âmbito federal. Só que eu não tenho no âmbito municipal. Se a gente for verificar, por exemplo, no Canadá, lá eu tenho um judiciário municipal, que equivale aqui ao nosso município, né? Que tem um judiciário local. Mas aqui no Brasil, não. Nós só temos duas esferas aqui, em dois entes. Um no federal, outro no estadual, e também no distrital nós temos o TJ do DF, tá bom? Então, aqui nós temos o Supremo Tribunal Federal, os superiores tribunais, né, que é o de justiça, e também nós temos a Justiça Federal, que cuida de questões da União, tá? Do patrimônio da União, Federal, INSS, por quê? Porque é uma autarquia da União. E ainda nós temos a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar Federal. Então, aqui nós temos o âmbito do judiciário na esfera geral, que é representação da União, que é o federal. E já no estadual, nós temos os tribunais de justiça. Então, o poder judiciário, quando ele se organiza nos estados, são os tribunais de justiça. E os tribunais de justiça faz um fórum, um local, para que se atenda em cada unidade municipal, em cada local. Muitas vezes o município é muito pequenininho, não comporta um fórum. E aí eu tenho um mais próximo para que eu possa me servir, para que o jurisdicionado vá lá e façam as suas reivindicações de litígio, né? Quando eu digo que eu estou no âmbito estadual, eu tenho ainda os juízes, os funcionários, né, desse judiciário, ele não é eleito pelo povo. Como eu já havia dito, ele passa por um concurso público, por uma seleção, né, de concurso público para que se escolha ali o mais apto a desenvolver aquele cargo. Então, nós temos no âmbito regional os tribunais de justiça, né, que vai aí distribuindo suas comarcas na região afora. Nós temos aí os juízes de direito, que depois, em grau maior, eles podem ir para um colegiado, que aí o chamaremos de desembargador, mas tudo nasce como juiz de direito, todos eles são juízes, e só ingressam no judiciário por meio de concurso público. Nós temos o Tribunal do Júri, e os juizados especiais, tanto o civil como o criminal, e nós temos a Justiça Estadual Militar, tá bom? E nos municípios nós não temos. Então, essas esferas de poder, elas também organizam esse Estado brasileiro. Dessa forma, nós encerramos, né, a nossa explanação. Espero que você tenha entendido quais são os poderes do Estado, né, brasileiro, como ele se organiza minimamente
E numa próxima oportunidade, quem sabe, nós trataremos aí de competências e de temas mais específicos. Eu deixo aqui os meus agradecimentos pela atenção e pela oportunidade em participar de um projeto tão importante e parabenizar pela iniciativa de doação do tempo dos senhores e senhoras. Uma boa missão para os senhores e as senhoras.